tudo indo bem, quando de repente ela para de responder. Se ela é uma mulher muito bonita, ela tem muitos pretendentes. Se fosse fácil, todos os homens fariam isso, mas é difícil. Ela estando interessada ou não, você ganha. As mulheres atraentes, elas recebem muito mais interesse do que um homem atraente. Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Todo homem já mandou mensagem para uma mulher, seja no Tinder, no Instagram, no WhatsApp. Ela simplesmente ignorou e não respondeu. E a primeira reação é sempre a mesma. Mas o que será que eu fiz de errado? Por que será que ela perdeu o interesse? Mas calma, que no vídeo de hoje eu vou te mostrar exatamente o que você deve fazer quando ela não te responde, quando ela esfria e te ignora. E mais importante, como você fazendo exatamente o que eu te explico nesse vídeo vai te deixar muito mais atraente aos olhos de todas as mulheres com quem você falar. Mas antes da gente seguir para o vídeo, deixa um like, porque muitos outros homens também estão sofrendo com esse tipo de problema. E quando você clica no like, o algoritmo do YouTube mostra esse vídeo para outros homens que também estão buscando a solução que eu vou mostrar para vocês aqui. Então, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Quando você manda uma mensagem para uma mulher e ela não responde, essa é uma das dúvidas mais comuns entre os homens. E realmente é uma pergunta legítima, porque isso é algo recorrente e poucos homens sabem a solução para isso. Talvez você esteja tendo uma ótima conversa, tá tudo indo bem. Talvez vocês até já tenham saído uma vez ou outra, quando de repente ela para de responder. Mas então o que fazer nessa situação? Algumas pessoas acham que existe uma mensagem mágica que vai fazer ela responder de novo, que vai fazer ela se atrair por você de volta. Mas isso é uma ilusão, pessoal. A melhor estratégia nessa situação é você não fazer nada. Calma, eu sei que à primeira vista não é o que você queria ouvir, mas acredite, essa é a atitude mais poderosa e vai fazer você ganhar o jogo de qualquer jeito. E eu vou te explicar por quê. Primeiro, porque 99% dos homens são completamente desesperados. Então eu vou explicar para você usando dois cenários. Cenário A, está interessado em você, mas não respondeu ainda. E se você não mandar aquela segunda mensagem, aquela mensagem extra, porque se ela está interessada, ela vai acabar respondendo isso sozinha eventualmente. E ao perceber que você não ficou correndo atrás como a maioria dos outros homens que está falando com ela, a atração dela naturalmente por você vai aumentar. Agora o cenário B, supondo que ela não está tão interessada assim em você. Nesse caso, mandar outra mensagem não vai mudar essa situação. Então, ao não mandar mensagem, você também ganha, porque você não está desperdiçando seu tempo em mandar mensagem para uma pessoa que não está nem interessada em você. E esse tempo você pode usar para investir em si mesmo e investir em outras mulheres que estejam realmente interessadas em quem você é. Ou seja, não mandar mensagem igual a vitória. Ela estando interessada ou não, você ganha. Além de tudo isso, quando você resiste a mandar aquela mensagem extra, mostra que você tem autocontrole, mostra que você tem força interior. Já falei antes no vídeo quão importante é o homem ter força interior. Mostra também que você tem outras opções, que ela não é a única mulher com quem você está falando. De qualquer maneira, você parecer mais atraente aos olhos dela. E por outro lado, se você mandar mensagem, você vai perder sempre. Mesmo se ela responder, a atração dela, depois de você ter mandado uma mensagem seguida da outra, vai estar mais baixa do que estava antes de você mandar a mensagem extra. E outro ponto que vale a pena lembrar, se ela é uma mulher muito bonita, ela tem muitos pretendentes. E você vai precisar muito mais do que essa estratégia. Essa estratégia é um dos atributos que vai te auxiliar a ter a dinâmica correta, a você conquistar ela. Mas as outras qualidades que você precisa oferecer também contam muito, entendeu? Então, o nível percebido de atração dela inicial por você já tem que estar autossuficiente para você ter, aos olhos dela, o valor mínimo para que esse relacionamento possa acontecer. E quais são esses atributos? Quais são as qualidades? Estabilidade financeira, emocional, física, aparência. Algumas mulheres valorizam mais algumas coisas do que outras. Então, essa estratégia que eu estou te ensinando aqui, ela te coloca no jogo. Ela faz com que você não perca o jogo, como a maioria dos homens faz. Mas ela não garante tudo sozinha. Como eu falei, não é uma palavra mágica. O que faz diferença nisso aqui é você realmente não se importar. Não se importar se ela te responde ou não. Não se importar se ela está na sua vida ou não. Focar na sua vida de maneira autêntica. E se você
faz tudo de maneira autêntica, sendo exatamente quem você é, ela vai perceber isso também. E aí sim você vai começar a ter mais resultados. Então, se ela gosta de você um pouco, não responde imediatamente, ou ela esfria, ela começa a te ignorar um pouco, você mandar mensagem vai afastar ela mais. E quando você não manda mensagem, quando você ignora ela, você assim demonstra para ela que você não corre atrás, e isso vai inconscientemente aumentar a atração dela por você. Agora, se ela não está interessada, você mandar mensagem vai só te fazer parecer carente, diminuir o seu próprio valor aos olhos dela e aos seus olhos, porque você vai entrar ao hábito de perseguir sempre a mulher, ser o perseguidor. Todo relacionamento tem um perseguidor e um perseguido. Você tem que sempre ser o tipo de homem que a mulher quer perseguir. E quando você faz isso que eu tô te falando, você que demora para responder, você não manda mensagem depois da outra, você começa a desenvolver qualidades internas, como controle, como autoconfiança, como independência, que aí você vai levar essas qualidades subconscientemente para as próximas mulheres com quem você falar. Você entende como é importante isso? Você não pode criar o hábito de sempre perseguir a mulher, porque se você faz isso com uma, você vai usar esse mesmo hábito com as outras. Faça o que eu estou te falando e isso vai te tornar muito mais atraente a longo prazo. E eu entendo a dificuldade disso, especialmente com os homens que não têm acesso a muitas mulheres bonitas. Quando eles finalmente conhecem uma mulher bonita e legal com quem eles estão conversando, é muito difícil. E se fosse fácil, todos os homens fariam isso, mas é difícil. Então, por isso, você tem que fazer o que é difícil para você ter um resultado que poucos homens têm. E quanto mais você pratica isso que eu estou te falando, mais fácil fica ao longo do tempo. Pensa assim, uma mulher mediana, uma mulher que não é bonita, que tem filtros no Instagram e que tem maquiagem, ela tem 1.000 opções de homens todos os dias. Eu não estou exagerando. 1.000 novas opções todos os dias. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que você não deve levar isso pro pessoal. Ela te rejeitar, ela esfriar, ela parar de te responder, não quer dizer que você não vale nada, ou não quer dizer que você não seja um cara legal, ou não quer dizer que você não seja bom o suficiente para ela. Significa que emocionalmente ela não está interessada em você nesse momento. A emoção dela não é pessoal contra você. É só o momento dela. Ela pode estar atrás de outro cara. Só que isso pode mudar. Daqui a 6 meses você pode tentar falar com ela de novo. E aí, daqui a 6 meses, você pode ter uma reação completamente diferente. Ela pode estar muito mais envolvida. Seja porque a vida dela mudou, seja porque ela terminou um relacionamento. O ponto é, nunca se deixe levar pela ansiedade. Essa é sempre a melhor estratégia. Faça todos os seus movimentos calculados e de maneira fria. Temos que evitar esses pequenos erros, como mandar mensagens extras e desnecessárias, porque elas bloqueiam o tipo de personalidade atraente que as mulheres buscam. O objetivo é simples, pessoal: mostrar quem você é, sem se rebaixar, sem pedestalizar, especialmente alguém que tá dando na cara que não está tão interessado agora. Porque quando você está mandando essa mensagem para ela, quando você está conversando com ela, ela tem 5, 10, 50 caras mandando a mesma mensagem no Instagram, no Tinder, no WhatsApp. 50 caras como você. Se você está assistindo esse vídeo, quer dizer que você provavelmente está na média. Você não deve ser um cara muito feio, mas também não deve ser um cara muito bonito. Você não deve ser um cara muito rico, mas você não deve ser um cara muito pobre. Então você deve estar na média, em algum lugar da média. Chances são que ela tá falando com vários outros caras igual você. As mulheres atraentes, elas recebem muito mais interesse do que um homem atraente. Tipo, não é simétrico. Essa é uma das coisas que as pessoas não entendem. Não é simétrico. Uma mulher normal, mediana, tem muito mais opções do que um homem mediano. Isso é um fato. A próxima mulher que você falar, seja sua amiga, ou seja, qualquer mulher, pede para ela mostrar para você as DMs dela no Instagram. Pede para ela mostrar para você o tanto de cara. Pede para ela mostrar para você a conta do Tinder, quantos matches ou quantas curtidas no Tinder ela tem. Quando você vê isso, você vai acordar. Você vai finalmente conseguir colocar isso em perspectiva. Então, quando você está aí no seu apartamento, na sua casa, e a mulher te ignora, lembre-se, não é pessoal. E eu sei que é difícil porque esse tipo de interação nos deixa vulneráveis, né? Você quer mandar mensagem, então ela não responde, então ela tá aqui e você tá aqui. Eu entendo o quanto é difícil. Mas se você manda mensagem e seu valor tá aqui,
Quando você manda a mensagem extra, o seu valor cai cada vez mais. Outra coisa, quanto mais você foca em uma única mulher, menor é a sua probabilidade de sucesso. Se você está falando com aquela única mulher, vai ser muito mais difícil você fazer isso que eu estou falando, porque você não quer ficar sem nada. Então você acha que se você fizer, você mostrar que você está mais disponível, se você mostrar de alguma maneira que você é um cara legal, ela vai de alguma maneira ver isso e se tornar mais atraída por você. Eu queria que fosse assim que as coisas funcionassem, mas não é. Com quanto mais mulheres você fala, melhor vai ser para você. Se você perder ela, você tem outras com quem você também tá falando, então ela é só mais uma. Nesses aplicativos como Tinder, Bumble, são 90% das mulheres brigando por 10% dos homens. Ou seja, 10% dos homens têm acesso a todas as mulheres, especialmente as mulheres bonitas. E aí você tem 10% das mulheres que precisam dividir entre si com o restante dos homens. Tem uma multidão de homens brigando por essa minoria de mulheres. Isso é uma questão estatística. Tipo, estatisticamente os números não estão do seu lado. Então qual que é o ponto central de tudo isso? Não leve pro pessoal, não é sobre você, é sobre ela. Quanto mais você foca em você, mais ela vai focar em você. Quanto mais você esquece ela, mais ela vai lembrar de você. Quanto mais você ama a si mesmo, mais ela vai gostar de você. Então agora, para concluir o vídeo, quando ela te responde, não é sobre você. Na maioria das vezes é só o momento que ela tá. Quanto menos você reage, mais você cresce. Você não mandar mensagem como desesperado não é sobre orgulho, é sobre controle emocional, é sobre você saber o seu valor e nunca colocar mulher nenhuma no pedestal. Não importa se ela é Megan Fox. E se você realmente aplicar, o que é difícil, mas se você realmente aplicar tudo que eu falei aqui, eliminar esses pequenos erros, você vai finalmente perceber que as coisas vão começar a mudar. E assim você vai começar a atrair mulheres de forma natural, sem precisar forçar nada. Bom, é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, se eu conseguir atribuir algum tipo de valor para você com esse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e também se você quer aprender a como fazer parte do 1% dos homens que entende a mente feminina, eu criei uma comunidade de homens como eu e como você e que querem entender como a mente feminina funciona. O link está aqui na descrição. Então foi isso, pessoal. Te vejo no próximo vídeo.